Muito bom dia a todos. Estamos aqui começando o nosso dia e nós vamos meditar sobre um tema aqui. O tema que eu gostaria de falar é algo que às vezes é muito mal interpretado, né, no meio, que eu diria assim, espiritual. É exatamente falar sobre o temor a Deus. Temor a Deus. Então, quando nós olhamos e lemos, né, a palavra, ou ouvimos a palavra temor, nós temos que entender que ela tem diferentes significados quando aplicados aí nos textos bíblicos, né? Por exemplo, lá em Lucas 1, verso 12, está relacionado ao medo. Por exemplo, né, momento em que o anjo falou com Zacarias que a sua mulher estaria grávida, né, e que nasceria João o Batista. E o texto diz assim: Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Quer dizer, Zacarias ficou com medo. Apesar das pessoas relacionarem, né, assim, com muita frequência, a palavra temor ao medo, o temor a Deus não tem nenhuma relação com esse sentimento de medo. Entendem, né, exatamente isso. Temor a Deus como se nós devêssemos ter medo de Deus. Por exemplo, lá em Efésios 5:21, está a palavra temor, mas ela não tem nenhuma relação com medo. Ali diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, nesse versículo não faz nenhum sentido entender aí o temor de Deus como medo, né? Tem o significado de respeito, respeito a Deus. Então, quando nós lemos e ouvimos a palavra temer a Deus, devemos entender o sentido de respeitá-lo, reverenciá-lo, reconhecendo aí a sua grandeza, a sua santidade, reconhecer quem é Deus. Quem é Deus? O Criador de todo o universo. Então, o temor a Deus não é um medo que nos faz fugir dele. Lá em 1 João 4,18, está escrito assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aquele que tem medo, né? No caso aqui, não é aperfeiçoado no amor. Então, quando nós buscamos a Deus e entendemos que Deus nos ama, né? Nesse amor não existe medo. Um outro aspecto da palavra medo, aliás, desculpe, da palavra temor, né? É o sentido de respeito. Lá em Hebreus 12:28 está escrito assim: portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e, deste modo, adoremos a Deus com atitude aceitável, com toda reverência e temor. Com toda a reverência, com todo o respeito, sabendo da grandeza do que Deus é. Então, esse é o sentido, né, aí da palavra temor. Um outro aspecto, né, que está na Bíblia também é no sentido de amor. No texto de Mateus 22:37, está escrito assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o sentido, né, do amor, de amar a Deus verdadeiramente, né, de temer a Deus dessa maneira, amando Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. A palavra temor a Deus também significa obediência. Eclesiastes 12:13 está escrito: de tudo o que se tem ouvido, o resumo é esse: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Então é obedecermos a Deus. Aí no sentido, temer é obediência, fazendo o quê? Guardando os mandamentos, as suas ordenanças, a sua palavra e vivendo segundo ela. Esse é o sentido do temer a Deus aqui. Um outro momento que podemos entender temer é reverência a Deus, né? Reconhecê-lo mesmo, saber que Deus é Deus sobre todas as coisas. Lá em Deuteronômio 6:13 está escrito assim: e ao Senhor teu Deus, ao Senhor teu Deus que deverás amor reverente e temor. Amor reverente, amor respeitoso, amor profundo e temor. Então, um outro aspecto de temer a Deus é exatamente o cumprimento do primeiro mandamento. Lá em Mateus 22:37 está escrito assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E aí nós complementamos, né? E é ao Senhor teu Deus que deverás amor reverente e temor, como está lá em Deuteronômio. Então, nós temos que analisar esse aspecto de temer a Deus nas nossas vidas. Como nós estamos, né, nos portando na presença de Deus. Por exemplo, né, quando você participa, como nós estamos aqui participando, né, de uma mensagem, ou de um estudo da Bíblia, ou até quem vai, né, quem frequenta um culto, como é a tua atitude? Né? Qual é a tua atitude? Você fica ali disperso, muitas vezes conversando uns com os outros de quaisquer assuntos, sem prestar atenção no que está sendo ensinado, naquilo que está sendo falado, lido da palavra de Deus, ou naquilo pelo que se está orando? Será que você fica se distraindo ali com quaisquer coisas, né? Hoje é fácil, a gente tem visto, né? Com o celular, ou com o cabelo, ou a tua roupa, o que é? Será que você está se distraindo com isso, né? Quando está sendo falado a palavra de Deus? E eu pergunto, né? Será que você se portaria da mesma forma, por exemplo, na audiência ou na presença de um juiz, ou até de uma autoridade constituída em níveis humanos? É quase certo que não, né? É quase certo que a posição, a postura seria até de reverência, silêncio e prestando muita atenção ao que está sendo falado. Agora, o que precisamos entender é o que está lá em Mateus 18:20. Ali está escrito assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, nós, quando nos reunimos para ouvir a palavra, estudar a palavra, a Bíblia diz, e é certeza, Deus está presente no meio daqueles que estão ouvindo, ou estudando, ou ali reunidos em nome dele.
Então temos que manter a nossa reverência, a nossa atenção, porque nada escapa aos olhos de Deus. Então o temor a Deus começa na reverência a Ele, reconhecendo, né, como Senhor absoluto da vida e também da sua vida. Então, a questão, será que você tem respeitado, reverenciado e mostrado temor ao Senhor Deus, o Criador de todo o universo? E temer a Deus não é só respeitá-lo, é necessário também amá-lo e obedecer. A obediência ao Senhor transforma a nossa vida e transforma maravilhosamente. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com o seu Filho, com o Jesus Cristo, dia a dia. Lá em Provérbios 1:7 está escrito assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós quisermos ser sábios, se quisermos evoluir, se quisermos crescer espiritualmente, tremendamente crescer, está implícito o nosso temor ao Senhor. Então nós temos que agir dessa maneira, respeitar, amar, obedecer ao Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo. Você já parou para pensar sobre isso? Que Deus é o Criador de tudo. Então, além desse princípio da sabedoria, o temor do Senhor também acarreta uma coisa importante em nossa vida. Ele aumenta os dias da nossa vida aqui. Lá em Provérbios 10:27 está escrito assim: o temor do Senhor prolonga os dias da nossa existência. O temor do Senhor prolonga os dias da nossa existência. E complementando, mas o tempo de vida dos ímpios será abreviado. O temor do Senhor prolonga os nossos dias. Lá em Provérbios 14:27 está escrito assim: o temor do Senhor é fonte de vida e é capaz de nos afastar das ciladas da morte. Nós estamos vivendo épocas, tempos, né, de ciladas da morte sobre nós, seja por pandemia, seja por quaisquer outras situações. Mas a palavra aqui diz que o temor do Senhor é fonte de vida. Se você teme a Deus verdadeiramente, o tem como seu Senhor, você o ama, você o obedece, né? Essa verdade se torna verdade na tua vida. Um outro aspecto, né? Está lá em Provérbios 19:23, que diz assim: o temor do Senhor conduz à vida. Quem ama sinceramente a Deus viverá em paz e segurança. O temor do Senhor nos conduz para uma satisfação nas nossas vidas aqui, em todas as situações. Viveremos felizes, em paz e segurança, quando nós colocamos, né, Deus nas nossas vidas e quando nós apresentamos a Ele o temor no verdadeiro sentido da palavra. Não medo, mas o temor de amar, de respeitar, de ouvi-lo, de obedecê-lo. Então, lá em 2 Coríntios 7:1 está escrito assim, que para nós sermos aperfeiçoados na santidade, precisamos temer ao Senhor. E a santidade é uma ordenança de Deus, que nós sejamos santos, separados, né, nesse mundo que jaz no maligno. 2 Coríntios 7:1 diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor
de Deus. No entanto, né, a gente sabe, a gente vê, e precisamos ter cuidado também, né, com o nosso caminhar, o nosso andar, que muitos não se importam mais com os princípios de Deus e querem viver as suas vidas como bem entenderem. Isso reflete a ausência de temor a Deus, a ausência do verdadeiro temor a Deus. Alguns desses, né, até frequentam igrejas, cultos, porém fazem isso somente para livrar a consciência de alguma acusação. Isso é religiosidade. A ausência de temor a Deus não permite que uma pessoa reconheça seus erros e se arrependa. E a palavra-chave para o cristão é arrependimento, mudar de rumo, andar na direção de Deus constantemente. É necessário temer a Deus em todo tempo, respeitá-lo a todo momento, amá-lo a todo momento e obedecê-lo a todo momento. Assim, nesse temer a Deus, nesse sentido verdadeiro, nós estaremos tendo vida plena aqui, nesse momento. Amém? Que seja essa a nossa meditação de hoje. Temer a Deus no verdadeiro sentido da palavra temer. Não por medo, mas por amor, por obediência e por respeito à grandiosidade e à pessoa de Deus. Amém? Um bom dia a todos. Vamos orar. Senhor, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, nos colocamos na Tua presença mais uma vez aqui, Senhor, para Te louvar, Te engrandecer, Te exaltar e agradecer por tudo que Tu és, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade, Senhor Deus, que o Senhor tem derramado sobre nós, refletindo, Senhor Deus, na segurança, naquilo que nós estamos vivendo nesse momento, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Cristo Jesus, por esse dia que nos concede. Obrigado pelo trabalho, obrigado pelos desafios, Senhor. E entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor. Dirige-nos, guarda-nos, Senhor, meu Pai, em nome de Cristo Jesus. É o que te peço e agradeço. Amém. Bom dia a todos.